Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais antigas e dramáticas da humanidade. Uma narrativa que ecoa até os nossos dias e levanta questões profundas sobre ciúme, fé e as origens da nossa civilização. Quem foram Caim e Abel? Por que o primeiro assassinato da história aconteceu entre irmãos? E uma pergunta que talvez você já tenha se feito: de quem nós descendemos? Fiquem comigo até o final para desvendar esses mistérios. Para entender essa história, precisamos voltar ao início de tudo, ao livro de Gênesis. Após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, eles começaram a construir uma vida no mundo exterior. Logo, Eva deu à luz seu primeiro filho, Caim. O nome Caim, em hebraico, pode ser associado à ideia de adquirir ou possuir. Eva, ao dar à luz, disse: "Com a ajuda do Senhor, adquiri um homem." Pouco tempo depois, nasceu seu segundo filho, Abel. O nome Abel é um pouco mais melancólico, significando sopro ou vapor, algo efêmero, passageiro, o que, tragicamente, prenuncia seu destino. Os dois irmãos cresceram e seguiram caminhos diferentes. Caim tornou-se agricultor, um lavrador da terra. Ele trabalhava o solo, plantava sementes e colhia os frutos do seu esforço. Era um trabalho duro, que exigia paciência e dedicação. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos, os protegia e vivia uma vida mais nômade, guiando seus animais em busca de pasto e água. Ambos representam dois dos pilares fundamentais das primeiras sociedades humanas: a agricultura e a pastorícia. O ponto central da história acontece quando os dois irmãos decidem apresentar uma oferenda a Deus. Caim, como agricultor, trouxe alguns dos frutos da terra que ele havia cultivado. Abel, como pastor, ofereceu as primícias do seu rebanho, ou seja, os primeiros e melhores cordeiros, incluindo sua gordura, que era considerada a parte mais valiosa. E aqui, a narrativa toma um rumo decisivo. A Bíblia nos diz que Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e sua oferta. A razão exata para essa distinção é um dos maiores debates teológicos da história. Por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Uma das interpretações mais comuns, apoiada por outras passagens bíblicas como a Epístola aos Hebreus, é que a diferença não estava apenas na oferta em si, mas na atitude do coração de quem oferecia. Abel teria oferecido o seu melhor, com um coração cheio de fé e sinceridade. Sua oferta representava um verdadeiro sacrifício, entregando o que ele tinha de mais valioso. Já Caim, talvez, tenha oferecido por obrigação, sem a mesma devoção. Sua oferta pode ter sido apenas alguns frutos da terra, não necessariamente os melhores, e seu coração não estava no lugar certo. A questão era a fé e a intenção por trás do ato. A rejeição de sua oferenda encheu o coração de Caim de uma fúria e um ressentimento profundos. Seu semblante se fechou, e a inveja começou a consumi-lo. Ele não conseguia aceitar que seu irmão tivesse sido favorecido. Vendo o estado de Caim, Deus se aproxima dele e o adverte de uma maneira paternal. Ele pergunta: "Por que você está tão irado? Por que o seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado jaz à sua porta. Ele o deseja, mas é preciso que você o domine." Essa é uma passagem incrivelmente poderosa. Deus estava dando a Caim uma chance de se redimir, de lutar contra os sentimentos ruins que cresciam dentro dele. Ele o alerta sobre o perigo do pecado, personificando-o como uma fera à espreita, pronta para atacar. A escolha era de Caim: dominar o pecado ou ser dominado por ele. Infelizmente, Caim ignorou o aviso. Consumido pelo ciúme e pela raiva, ele não conseguiu superar seus sentimentos. Ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo. E lá, longe de qualquer testemunha, em um ato de traição terrível,
Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Foi o primeiro ato de violência fratricida, uma mancha que marcaria a história da humanidade para sempre. Depois do ato, Deus novamente confronta Caim, perguntando: onde está seu irmão Abel? A resposta de Caim se tornou infame. Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Essa resposta evasiva e arrogante revela a profundidade de sua queda. Ele não apenas cometeu um crime terrível, mas também negou qualquer responsabilidade por seu irmão. A resposta de Deus é arrepiante. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. A terra que Caim cultivava agora estava manchada com o sangue inocente de Abel. Como consequência, Caim é amaldiçoado. A mesma terra que ele trabalhava agora se recusaria a lhe dar seus frutos. Ele foi condenado a ser um fugitivo e um errante pelo mundo, sem lar, sem paz, para sempre assombrado por seu crime. Caim, temendo por sua vida, diz a Deus que seu castigo é grande demais e que qualquer um que o encontrasse poderia matá-lo. Em um ato de misericórdia complexo, Deus coloca um sinal em Caim, não para perdoá-lo, mas para protegê-lo, garantindo que ninguém o mataria. Caim, então, parte para a terra de Nod, que significa errante, a leste do Éden, onde ele constrói uma cidade e tem descendentes. E isso nos leva a outra grande questão. Se Abel morreu sem filhos e Caim foi exilado, de quem nós descendemos? A Bíblia nos dá a resposta alguns versículos depois. Adão e Eva tiveram um terceiro filho, chamado Sete. Eva disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Sete é visto como o substituto da linhagem justa de Abel. É a partir da linhagem de Sete, e não da de Caim, que a genealogia bíblica continua, levando a figuras como Noé e, eventualmente, a toda a humanidade que sobreviveu ao dilúvio. Então, genealogicamente, segundo a narrativa bíblica, a humanidade descende de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. A linhagem de Caim é descrita por algumas gerações, mas acredita-se que tenha sido extinta no grande dilúvio. O que podemos aprender com essa história tão intensa? Ela nos ensina sobre as consequências destrutivas da inveja e do ciúme. Mostra como sentimentos negativos, quando não são controlados, podem levar a atos terríveis. Também nos fala sobre a importância da fé e da sinceridade em nossos atos. Não é apenas o que fazemos, mas por que e como fazemos. A história de Caim e Abel é um lembrete eterno de que temos uma escolha. Podemos dominar nossos impulsos mais sombrios ou ser consumidos por eles. É uma lição sobre responsabilidade, sobre sermos, sim, guardiões de nossos irmãos. Espero que essa análise tenha trazido uma nova luz sobre essa passagem tão fundamental. É uma história que, apesar de milenar, continua incrivelmente relevante para entendermos a natureza humana. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, desvendando as grandes histórias que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber o que você pensa sobre a história de Caim e Abel. Um grande abraço e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.